Então, eu não fiz também uma apresentação para orientar a minha fala. Talvez tenha um pouquinho de eco, porque só para combinar com que o Yuri tinha colocado sobre o conceito da emancipação do trabalho, eu estou fazendo essa MIT da escola. Eu não consegui liberação porque eu sou trabalhador, sou um professor com consciência de classe, porque não somos todos que temos consciência de classe, tem alguns de nós que não se consideram trabalhadores, né? Então, eu estou na escola e daí eu reservei um espaço da sala de aula aqui para conversar com vocês, mas não existe lugar mais rico e significativo do que você estar participando de uma live dessa a partir da escola, a partir da sala de aula, né? Que é o nosso chão propriamente dito. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Luiz Antônio Valentino dos Santos, eu tenho 42 anos. Há 12 anos, eu trabalho numa escola de periferia que oferta, para além do ensino regular, o fundamental e o médio no período diurno, no período noturno, ele oferta educação de jovens e adultos. Nesse sentido, eu trabalho numa escola de EJA, que tem suas especificidades semelhantes de um centro de educação de jovens e adultos. Tenho uma certa gratidão em poder dizer que esse jovem pesquisador em nível de mestrado tem suas raízes de formação básica na educação de jovens e adultos. Também trabalho num outro bairro mais próximo ao centro, numa escola que oferta uma formação profissionalizante para a formação de docentes na educação infantil e anos iniciais de ensino fundamental em nível médio, no município de União da Vitória, estado do Paraná. Sou mestrando do Profilo, turma 2022-2024, da Unespar, campus de União da Vitória. Acreditamos que, para iniciarmos uma reflexão sobre o ensino de filosofia na educação de jovens e adultos, se faz necessário estabelecermos um recorte temporal sobre a extensa temática que é a educação de jovens e adultos atrelado ao ensino de filosofia. Por essa razão, decidimos nos debruçarmos sobre o ensino de filosofia na EJA, a partir da sua retomada da obrigatoriedade no currículo escolar da educação básica. E quando que isso acontece? Após o país sair de um longo período de ditadura militar, de 1964 a 1984, com um processo de redemocratização do país em 85, com a nossa nova Constituição de 88, e com um debate acerca da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que teve início no final dos anos 80, e sua terminalidade em 20 de dezembro de 1996, com a aprovação da nova LDB 93/94/96. Vale ressaltar que a obrigatoriedade do ensino de filosofia, ela só ocorre na nova LDB de 96, mas somente após 12 anos da sua promulgação, através da Lei 10.684, de 2008, nós temos a efetiva obrigatoriedade do ensino de filosofia, pois em seu texto original, no artigo 36, inciso 3º, o domínio dos conhecimentos de filosofia e sociologia necessário ao exercício da cidadania não garantia naquele momento a obrigatoriedade do ensino de filosofia nos currículos escolares no cenário nacional. Vale ainda destacar que, antes da LDB no 96, a Educação Nacional teve outras duas leis de diretrizes e bases da Educação Nacional, a 4.024/61 e a 5.692/71. Ambas, no seu corpo do texto legal, não fazem menção à disciplina de filosofia ou à sua obrigatoriedade do ensino de filosofia. A diferença entre a primeira LDB, a 4.024, é que a disciplina obrigatória era apenas a educação moral e cívica, que tinha como objetivo promover a formação ética e o desenvolvimento da consciência cívica nos estudantes. A filosofia, embora não fosse obrigatória, ela poderia ser abordada dentro dessa disciplina.
Já a segunda LDB, a 5692/71, LDB forjada dentro da ditadura militar, a disciplina moral e cívica foi mantida como disciplina obrigatória, mas foi complementada por outras duas disciplinas, como estudos sociais e a organização social e política do Brasil. Novamente, a filosofia não era mencionada como uma disciplina obrigatória, né, independente. Retomando o recorte temporal do qual me propôs analisar, vale salientar que a nova LDB 93/94 traz consigo, nesses últimos 26 anos, avanços e retrocessos no que tange a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos. Basta pesquisarmos as diversas alterações realizadas na LDB 96, no seu artigo 36, inciso 3º, no que tange a especificidade sobre a obrigatoriedade ou não do ensino de filosofia. Após a LDB 96, houve esforços para melhorar a qualidade do ensino de filosofia com a colaboração de novos currículos e materiais didáticos. A partir daí, a disciplina passou a ser vista como uma ferramenta importante para o desenvolvimento do pensamento crítico e de cidadania, contribuindo para a formação de indivíduos mais conscientes e participativos na sociedade. Levando em consideração esse breve histórico do ensino de filosofia a partir da LDB de 96, se faz necessário cotejarmos o ensino de filosofia a partir da educação de jovens e adultos. E, nesse sentido, em nenhum documento produzido pelo Ministério da Educação tem indicativos de como será trabalhado ou pensado o ensino de filosofia a partir da educação de jovens e adultos. Os documentos mencionados e que fazem parte do título desse trabalho, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs de 1998, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares, também conhecido por nós como PCN+, de 2002, e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, OCENEM, de 2006, todos esses documentos orientadores citados trataram e refletiram sobre o ensino de filosofia enquanto identidade, enquanto objetivos, enquanto conteúdos e metodologia para o ensino médio. Nesse último documento apresentado, o OCENEM, de 2006, o mesmo sugere conteúdos e reflexões metodológicas para jovens adolescentes do ensino médio, deixando explícito um grupo para o qual está se pensando em ensino de filosofia, e, de certa forma, desconsiderando um outro grupo que há tempo luta por um espaço de reconhecimento, que é a educação de jovens e adultos. As reflexões acerca desses três documentos apresentados e que trazem consigo a retomada do ensino de filosofia na educação básica brasileira, certamente não dariam conta de abranger as especificidades com relação à educação de jovens e adultos. Já que estamos apresentando como está organizado o ensino de filosofia antes da promulgação da Lei 11.686 de 2008, que altera o artigo 36, inciso 3º da LDB de 96, a qual inclui a filosofia e a sociologia como disciplina obrigatória do currículo do ensino médio. A referida lei, ela estabelece a obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino médio. Além disso, a lei, ela também destaca a importância de se promover um pensamento crítico e reflexivo sobre a realidade social e política, o que reforçou a necessidade de oferecer uma educação filosófica de qualidade para os estudantes da educação básica no Brasil. Quando eu pensei nessa pesquisa que estamos desenvolvendo sobre a evasão escolar na educação de jovens e adultos, uma reflexão sobre o ensino de filosofia, essa reflexão não tem por objetivo pensar no ensino de filosofia como um problema de natureza filosófica, conforme propõe o texto do professor filósofo argentino Alejandro Sterletti. O professor Silvio Galo, em 2021, no canal da Ampof oficial, no YouTube, ele propõe um debate junto com a professora Patrícia Deonero Velasco e o professor Paulo Marcuse, intitulado Ensino e Filosofia como Campo de Conhecimento, revendo o canone filosófico,
o professor Silvio Galo, ele aponta a possibilidade de desenvolver um trabalho de pesquisa sobre ensino e filosofia de natureza estritamente pedagógica. Pois, segundo o professor Silvio Galo, precisamos ter clareza, por um lado, o que é ensinar filosofia e, por outro lado, o que significa pesquisar ensino de filosofia. É lógico que essas duas coisas estão interrelacionadas. E ele continua, ensinar filosofia não faz um pesquisador em ensino de filosofia. Sendo assim, concluímos que há trabalhos sobre ensino de filosofia de natureza filosófica, mas também há trabalhos de ensino de filosofia de natureza pedagógica. E o que nós estamos nos propondo a realizar aqui é um trabalho de filosofia, ou de ensino de filosofia de natureza pedagógica. Infelizmente, a instabilidade na oferta da disciplina de filosofia reflete nos estudantes, pois cria entre eles a incerteza e os questionamentos, do tipo, é necessário mesmo fazer filosofia? Ou, eu posso não cursar a disciplina de filosofia? Esses são alguns questionamentos que vieram à coordenação pedagógica da educação de jovens e adultos. A filosofia, ela torna-se obrigatória na educação nacional durante somente 10 anos. Se nós pensarmos que de 2008, na promulgação da lei que torna a filosofia obrigatória, até 2018, com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, nós só temos esse espaço de obrigatoriedade, de fato, do ensino de filosofia. Se nem o sistema de ensino sabe ao certo o que fazer com a filosofia, quanto mais os estudantes. É histórico, pelo que eu percebo, questionar a importância da filosofia no currículo básico. Mas, para poder responder a essas questões, primeiro também precisamos definir o que é educação de jovens e adultos. E esse é o meu lugar de fala. A educação de jovens e adultos enquanto modalidade de ensino, criada pelo governo federal a partir de todos os níveis da educação básica, ensino fundamental fase 1, que é os anos iniciais do ensino fundamental, né, primeiro e o quinto ano, o ensino fundamental fase 2, que é o sexto e o nono ano, e o ensino médio. Em 2005, foi criado o PROEJA, com o objetivo de atender essa demanda de acesso a jovens e adultos à educação profissional. E essa formação profissionalizante é ofertada também pela Rede Federal de Ensino, a Rede Estadual, Rede Municipal e o Sistema S. A educação de jovens e adultos, através das escolas de EJA e dos Centros de Educação de Jovens e Adultos, e CEBJA, oferta geralmente no período noturno o curso de educação básica, conforme mencionado anteriormente. Ambas as instituições de ensino atendem a um perfil de estudantes, adolescentes, adultos e idosos, com condições econômicas, sociais e culturais diversas e uma trajetória de abandono escolar com diversos motivos. Um exemplo, um estudante de 50 anos, que geralmente trabalha o dia inteiro em fábrica, aqui na região de União da Vitória, geralmente, ou eles vão para a colheita de batata, ou vão para colher erva. Às vezes, é necessário, nesses lugares, fazerem hora extra, ou até mesmo se retirar durante um período do período escolar, de seguir a sequência da escola, provocando reprovações no primeiro ou até mesmo no último bimestre, por conta da falta de frequência e da falta de um acompanhamento avaliativo. Certamente, história como essa apresentada, ela representa muitos e muitas das estudantes da educação de jovens e adultos, não só aqui na Vitória, como no Paraná e no Brasil. E talvez esse seja um dos registros das causas de abandono na educação básica e na educação de jovens e adultos. Fazendo mais um recorte temporal, nos últimos 10 anos, a EJA vem sofrendo com inúmeras readequações curriculares. Algumas delas estão ligadas à carga horária de oferta, né, dessas disciplinas, em outros momentos, a uma reestruturação curricular que tinha a intencionalidade de redução do tempo de formação desses estudantes,
ou o termo, como a própria Secretaria de Estado de Educação coloca, usar a terminalidade de vez em 2 em 1 ano e meio, né? Readequando o atendimento à exigência da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, de 2018. E todas essas readequações, de alguma forma, elas refletem de forma significativa no componente curricular de filosofia e no ensino de filosofia na EJA. A partir dessas readequações curriculares que eu levantei pela BNCC, a EJA ela não está prevista na BNCC, já que o presente documento normativo, que tem como referência a elaboração de currículo para as escolas de nível nacional, e com isso determina quais são os conhecimentos essenciais que devem ser trabalhados com os estudantes na educação básica, a BNCC, de fato, os conhecimentos e as habilidades, conforme posto nesse documento, em nível nacional, eles precisam desenvolver durante o ensino fundamental, os anos iniciais e o ensino médio. Mas a BNCC ela não contempla, em nenhum momento, a educação de jovens e adultos, assim como os outros documentos já apresentados. Para concluir, uma dessas reflexões descritas por Jorge e Garcia, intitulado A Invisibilidade da EJA na BNCC, a reprodução da estrutura social excludente, nesse artigo, os autores eles discutem a omissão com a educação de jovens e adultos na elaboração da BNCC, pontuando como um fator que potencializa a segregação histórica dessa modalidade de ensino e ignora a conquista adquirida por lutas sociais. Quem corrobora com a posição desse autor é Caio Gerbelli, de 2022. Esse é o artigo, A Destruição da Educação de Jovem e Adulto, é um projeto racista. Na minha percepção, enquanto professor, ele amplia a discussão para além das políticas educacionais neoliberais, que apontam quem são esses sujeitos que estão sofrendo as consequências das reformas educacionais. Um dado que o professor Gerbelli ele disponibiliza. Em 2019, nós tínhamos aproximadamente 11 milhões de pessoas não alfabetizadas. Dessas 11 milhões, 8 milhões eram negras. E somando-se a mais de 70 milhões de sujeitos que poderiam estar em uma escola de educação de jovem e adulto, cuja população negra é a ampla maioria, pois foram eles e elas que historicamente foram excluídas e expulsas e tiveram seus direitos negados ao acesso à educação. Nesse sentido, infelizmente, os dados apresentados justificam essa invisibilidade da educação de jovens e adultos na BNCC. E para nós pensarmos a Lei 10.639 de 2003, que está completando 20 anos, e ainda estamos tentando convencer alguns colegas na escola sobre a importância de se pensar, se discutir o currículo de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e mesmo a própria sociedade, que se mostra nos últimos tempos muito racista. Com pesar que analisamos a omissão da EJA nas atuais políticas educacionais públicas, e como destaca o Gerbelli, o desmonte das políticas públicas da educação de jovens e adultos é um projeto que se encontra em vias de consolidação, e esse plano ele é racista e expulsa, por consequência, a retirada e a negação histórica do direito da população negra e indígena de buscarem uma vida mais justa através da educação, fazendo com que eles tenham uma evasão acentuada e um alto índice de repetência também na educação de jovens e adultos. Acho que seria isso que eu teria para contribuir nesse momento. Fico grato pela atenção de todos e todas. Obrigada, Luiz. É como se eu pudesse